Ah, já falei né, disso no Freud, né? Então tá. Então agora a gente vai falar do Durkheim. Já gravou? Já? Tá. Durkheim é um francês, né, que está ali na virada do século XIX para o século XX. Ele polemiza muito com o Garofalo, tá? Vai rechaçar as ideias do Garofalo. O que ele... A grande virada aí, isso é para vocês decorarem para a prova, o crime é normal, Durkheim. O crime é normal. Ele é inerente a todas as sociedades. Vai ter um significado numa sociedade ou em outra, em determinados momentos, mas o crime ele é normal, não tem nada de patológico no crime, como a criminologia positivista diria que é uma doença e tal. Não, o crime é normal e o desvio e a reação ao desvio seriam funcionais à sociedade. Ele não traria problemas à sociedade, mas ele sim traria uma maior integração na sociedade. Então ele vai falar que o crime é normal, ele está em todas as sociedades. Ele vai trabalhar a concepção dele de fato social. A tarefa do sociólogo é estudar o fato social. O fato social ele independe das vontades individuais do cada indivíduo. A sociedade não é a soma das individualidades. Ela está além da soma das individualidades. Ela tem regras próprias que independem do indivíduo. O fato social são regras próprias, são regras da sociedade impostas, são exteriores ao indivíduo, ela independe do indivíduo, ela é exterior e objetiva. E é assim que o sociólogo tem que olhar o fato social. Eu lembro, na Faculdade de Ciências Sociais, o professor virou e falou assim, você chega num restaurante, você pode até não saber mexer com a faca do peixe, você vai usar a faca errada. Mas você vai usar o garfo e a faca. Não passa pela sua cabeça comer com a mão. Isso é o fato social. Não vai comer com a mão no restaurante. Uma sopa, meter a mão na sopa e começar a tomar. Você não vai ver isso. Entendeu? Então, esse foi o exemplo que ele me deu de fato social e eu me lembro disso até hoje. Então você não vai passar isso pela sua cabeça. Você pode usar a faca errada, o garfo errado, mas usar a mão para comer uma sopa no restaurante chique, você não vai. Por quê? Porque é determinado pela exterioridade. Entendeu? Fato social. Professor, já falei que você não conhece os mineiros lá de Minas. Não, eu também comi com a mão muito e tal, mas foi o exemplo que ele deu. Pô, ele é um carioca, o meu professor morava em Santa Teresa, num lugar todo civilizado, então ali não cabia isso. Eu nasci no meio do mato, quase como índio. Não, eu também comi muito com a mão. Eu como com a mão também. Mas vamos voltando. O fato social ele é exterior e objetivo. E assim, ele vai trabalhar com causalidade, mas é uma causalidade diferente da causalidade dos positivistas criminológicos. Ele vai trabalhar a ideia de função. O fato social, ele tem causa em outro fato social anterior. E não causas individuais. O crime é um fato social que tem causas em fatos sociais. O fato social tem causa num fato social anterior. E existe uma funcionalidade desse fato social. Esse fato social ele exerce uma função social. Ele exerce uma função na sociedade. Entendeu? E ele reforça a sociedade, geralmente. Ele é para reforçar a sociedade. Os valores sociais. Então ele vai olhar a sociedade como um organismo.
um organismo evolutivo e que teria fatos sociais desse organismo que desempenhariam função. E essas funções são sempre endossociais. Nunca vai olhar ao lado de fora, sempre para dentro da sociedade. São funções exercidas dentro. Então ele vai acabar com esse negócio de crime como causa individual, causado individualmente. Porque o fato social é causado de outro fato social. O crime é um fato social. Então não existe causas individuais. São causas sociais do cometimento do crime. E o crime teria uma função social. Ele tem uma função o crime e o desvio e a reação ao desvio seriam funcionais, eles não seriam problemáticos. Por quê? O que ele fala? Ele vai trabalhar também o normal e o patológico. Tá? Só que ele vai falar que o crime é normal. Aqui, ó, o crime é normal. Por que ele vai falar que o crime é normal? Porque senão você vai falar que a doença é um estado normal de uma pessoa. Se o crime fosse uma doença, ele seria... Não teria como você distinguir a doença. Entendeu? Nossa. O crime ele é normal. Por quê? Porque ele acontece em todas as sociedades. Ele não tem como ser trabalhado patologicamente. Ele é normal. Porque ele sempre acontece, sempre vai acontecer. A reação ao desvio sempre vai acontecer. Então, se você trabalhar isso como patológico, por quê? Porque a diferença entre o normal e o patológico, para ele, é que o normal é o geral, é o que acontece geralmente. O patológico seria que quando esse normal que acontecesse em altos índices. Por exemplo, o que seria patológico é altos índices. Então, ele vai trabalhar muito em estatística. Ele vai disputar depois com Gabriel Tarde o Instituto de Estatística da França, Estatística Criminal da França, e vai perder. É o Tarde que vai Gabriel Tarde, tá? Depois eu vou falar da imitação. Mas ele vai trabalhar com estatísticas, e as estatísticas que permitiriam entender se o movimento é patológico ou se ele é normal, né? Então as causas. E ele vai falar que a grande causa do crime seria... Ele vai trabalhar um conceito chamado de divisão social do trabalho. Essa divisão social, como todo fato social, ela é imposta. E a imposição dessa divisão, a insatisfação pela divisão social do trabalho geraria o cometimento do crime. Isso em linhas gerais. E ele vai trabalhar a questão também da consciência comum, que existiriam valores comuns, uma consciência comum na sociedade, que seria o consciente coletivo, né? Ele trabalha no fato social a concepção do indivíduo limitado, né, pelas pressões sociais impostas, né? Ele vai trabalhar, como eu acabei de falar, as estatísticas, né? Então ele fala que o delito ele é um fato social normal sempre que não alcançasse índices exagerados, né? Esse normal e patológico ele é tirado da biologia, tá? Aliás, a sociologia funcionalista vai trabalhar muito com... Isso aqui é uma sociologia funcionalista, tá? Isso aqui é o funcionalismo, é o início do funcionalismo. Estruturar o funcionalismo. Só uma dúvida que para ele o crime então é normal. O que não for normal é que seria uma doença. Não, sim, o exagerado, olha só, o crime ele acontece em toda a sociedade. Se tivesse um exagero, por exemplo, você comparar, esse mesmo professor meu que falou dos talheres, ele falou, se você comparar, por exemplo, a sociedade de Buenos Aires com a sociedade do Rio de Janeiro, que são sociedades mais ou menos iguais, que ele vai falar, eu lembro disso, e os índices de criminalidade em um e outro, se você verificar um índice
de criminalidade tipo 10 vezes maior do que em Buenos Aires, isso seria patológico. Então seria a frequência de vezes que isso aconteceria, traria o patológico. Entendeu? Quando liberasse o nível de generalidade e virasse um negócio muito grande. Entendeu? E isso seria patológico. Então ele vai largar essa questão, vai abandonar o comportamento individual e vai olhar as causas sociais do cometimento do crime. Né? Para o Durkheim haveria a solidariedade, ele fala de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. E para ele as regras sociais, o direito e as regras, as normas sociais seriam um cimento dessa solidariedade entre as pessoas. E eu não vou entrar na discussão de solidariedade orgânica e solidariedade mecânica, assim, sociológica. Eu vou entrar na criminológica. Na solidariedade orgânica, a justiça criminal teria um viés restitutivo. E na solidariedade, essa aqui é a orgânica, que é a típica solidariedade de sociedades mais evoluídas, vamos assim dizer. A solidariedade mecânica seria uma solidariedade existente em sociedades mais tradicionais e menos evoluídas, porque também trabalha com evolução. E a característica seria retributiva do sistema de punição retributivo. Ele vai falar de uma solidariedade, né, cujo cimento são as normas, as regras, né? Eu falei, ele discutia com o Garofalo e ele criticava essa ideia de crime como patologia, né? Dali que ele vai falar, olha, não, o crime ele é funcional, ele não é uma entidade ontológica, ele é construído socialmente. O Durkheim está preparado, ele está focado na questão do social. Tudo é uma construção social. O crime também é um produto de normas socialmente construídas e não um ser ontológico, um ser que existe por si só, o crime natural. Eu falei para vocês há pouco tempo atrás que o Garofalo falava que o crime era um crime natural. Ignorava os legisladores e queria afirmar um crime natural. E o Durkheim vai falar que não, que o crime ele é construído socialmente, né? E ele vai falar que a passagem, a tendência das penas elas serem abrandadas, né? Quanto mais a sociedade evoluísse, e trabalha com essa questão da evolução da sociedade, quanto mais a sociedade evoluir, mais brandas serão as penas. E ele vai falar da pena privativa de liberdade, por exemplo, que isso é um sinal de evolução da sociedade. A gente já viu que não tem nada disso, que isso atendeu aos interesses burgueses e tal, mas para ele isso seria uma evolução da sociedade, né? Quanto mais evoluída a sociedade, mais brandas seriam as penas. Como é que é? Ele deve estar no túmulo. Então, o crime e a reação ao crime, eles seriam funcionais para manter esse cimento, né? O crime é uma violação à norma, aos valores culturais, e a reação dele seria funcional para manter a coesão social, né? A reação ao delito estabilizaria a sociedade e mantém vivo o sentimento coletivo de conformidade às normas. Essas normas são divididas socialmente e a violação à norma, a reação à violação à norma reforça a norma. Ele vai falar, e por isso que ela é funcional, porque reforça a adesão à norma, né, a reação ao delito. Ele vai falar que o
a reação ao delito, a punição, ela seria um sentimento de mera vingança, irracional. Só que, na verdade, no fundo, ele funcionaliza essa pena. Então, ele fala que é irracional, que não tem nem função preventiva, nem função retributiva. Que ela seria um ato de vingança, ligado ao profano e ao sagrado. A violação ao profano e ao sagrado. Só que a questão é a seguinte, ele fala isso, mas ele fala ao mesmo tempo que a punição teria uma função de reafirmar a norma, reafirmar os valores. E isso me lembra muito prevenção geral positiva, a reafirmação da norma. Então, para mim, o Anitur vai falar que ele não vê, ele vê como uma vingança irracional, mas para mim, pelo que eu consegui entender dele, esse reforço das normas sociais, esse reforço da norma, me lembra muito prevenção geral negativa, né? E aí ele vai trabalhar um conceito também muito caro à criminologia, que é o conceito de anomia. Esse conceito de anomia ele vai ser ressignificado pelo Merton, vai ser ressignificado por vários autores, né? Durkheim, a anomia. Que é a falta ou a anormalidade da consciência coletiva. Então é uma ausência de normatividade, né? Seja ela moral, jurídica, econômica, religiosa, né? É uma situação de confusão, às vezes gerada por uma pluralidade normativa de vários valores. Isso a gente vai ver melhor na escola de Chicago, que a gente vê a convivência de várias culturas junto. Então há uma dificuldade de definição de uma norma comum, e sim uma pluralidade normativa na qual o indivíduo não sabe nem o que seguir. Ou uma ausência normativa também. Tá? E a tendência da anomia é ela se estabilizar. A tendência do sistema é se estabilizar. Essa anomia não vai acabar com a sociedade. A anomia ela é transitória. Tem ainda na França. Então vocês veem que o grande rompimento do Durkheim é afirmar que o delito ele não é patológico, ele é algo normal, ele não ameaçaria a sociedade inteira, e sim seria funcional à sociedade. Tanto a violação à norma quanto a repressão à violação à norma. Tá? Na França, na mesma época, você tem o Gabriel Tarde. Também trabalha com estatística. Ele vai trabalhar as leis da imitação. As leis são o seguinte: a primeira lei é que o ser humano imita o outro na proporção da proximidade que eles têm entre si. A segunda é que o que está em posição de inferioridade imita aquele que está em posição de vantagem. E o terceiro é que quando os comportamentos eles se coincidem, o mais novo substitui o mais velho. E ele vai considerar, o Tarde também vai atacar o atavismo. O atavismo do positivismo biológico, né? A noção de degenerescência, né? Porque o positivismo biológico, se vocês quiserem voltar aí para anotar, também trabalha com a questão da degenerescência, também é um termo que eles usam muito, degenerado. O Gabriel Tarde, ele vai atacar essa questão do atavismo, igual o Durkheim vai atacar também. Ele vai falar que o delito é uma obra coletiva, não é uma obra individual. Tá? E que o tipo criminoso é um tipo social antes de ser um tipo biológico, né? E ele é um comportamento adquirido pela imitação, por essas leis da imitação. O indivíduo, por estar em contato com determinada pessoa, ele imita
ele aprende imitando. Vai propagar aquela atitude criminosa imitando. Vamos lá. Onde a gente está, historicamente? A gente está no final do século XIX, início do século XX. O que acontece? Deixa eu ver que horas são. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Na virada do século XIX para o século XX, e a gente está vivendo esse momento de positivismo biológico na Europa. Eu falei para vocês que havia uma concentração urbana muito grande, as cidades começaram a crescer com a industrialização muito grande, e os problemas do boom demográfico, os problemas sociais na Europa começaram a ser resolvidos por esse eugenismo, por essa teoria da inferioridade, por esse tipo de visão de indivíduos inferiores. Ali vai desembocar no nazismo e no fascismo. São meios de solução do problema social. O que acontece com o nazismo e com o fascismo? Há uma migração de intelectuais da Europa para a América do Norte. Quer dizer, América do Norte não, para os Estados Unidos, porque Canadá também é América do Norte. Vai para os Estados Unidos. Os Estados Unidos está num contexto de alto desenvolvimento do capitalismo, de alta industrialização. Henry Ford monta a ideia da esteira de produção, né, fordista, né, em 1913. Engraçado, é um ano que do século XX maior foi o índice de suicídios nos Estados Unidos. É engraçado. 1913. Então, um forte processo de industrialização da passagem do século XIX para o século XX, um forte processo de industrialização, e uma abundância de capital e uma ausência de mão de obra nos Estados Unidos. O que aconteceu? Aqui na Europa, a solução foi a solução dada foi o nazismo e o fascismo para os antagonismos advindo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, da falta de emprego, da falta de integração social, dos crescimentos das cidades. A saída foi conservadora e autoritária. Os intelectuais que estavam aqui não tinham mais condições, os intelectuais progressistas da Europa não tinham mais condições de desenvolver suas teorias na Europa, porque eram perseguidos. Eles saíram para os Estados Unidos. Não só os intelectuais, mas uma massa de poloneses, italianos, europeus de toda parte fugiram da perseguição nazista e do desemprego também, e foram parar nos Estados Unidos. Houve uma grande imigração para os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos tinham falta de mão de obra e uma abundante capital. Isso atraiu a imigração. Então, cidades como Detroit, Nova York e Chicago eram cidades de alta industrialização. Chicago. Alta industrialização. Então, o que aconteceu? Houve um boom migratório para os Estados Unidos e uma concentração nessas cidades, por conta da industrialização. Então, era gente de tudo quanto era lugar do mundo.
que aparecia ali para o American Dream, né? O sonho americano, procurar o sucesso financeiro, procurar emprego. Então houve uma grande imigração de poloneses, italianos e tal para essas cidades. Para vocês terem uma ideia, eu vou dar além do movimento migratório da Europa, teve um movimento migratório interno também, que vem do sul dos Estados Unidos, dos negros do sul dos Estados Unidos, fugindo do escravismo e dos estados agrários, indo para os estados mais industrializados. Então houve uma mega concentração de pessoas nessas cidades. Para vocês terem uma ideia, eu vou dar aqui uma estatística para vocês. Essa estatística eu anotei aqui. Chicago, ela foi fundada em 1840. Ela tinha 2.000 habitantes em 1840. Em 1860, ela foi para 110 mil habitantes. Em 1870, ela foi para 300 mil habitantes. Em 1890, foi para 800 mil habitantes. Em 1910, ela tinha 2 milhões de habitantes. Em 1920, 2/3 dos 2 milhões e 700 mil habitantes eram estrangeiros. 2/3. Então era uma cidade de estrangeiros. Não tinha um valor comum ali. Ali existiam todo tipo de cultura que vocês possam imaginar. Não tinha uma cultura nativa. Era composto basicamente de imigrantes. Então a grande demanda por ordem dessa época nos Estados Unidos, na sociologia estadunidense, a grande demanda por ordem era como integrar essas diversas culturas. Havia um problema de integração dessas culturas. Então a demanda por ordem era integrar, né? E os problemas, essa explosão demográfica enorme que eu falei para vocês, gerou um caos. Esse movimento não existia na história de concentração urbana desse jeito. Então gerou um caos urbano isso e existiram problemas como a delinquência, vício em drogas, prostituição, vagabundagem, aquela coisa toda, exclusão social, falta de habitação para todo mundo, uma desorganização socioespacial muito grande, advinda dessa concentração nas cidades. Isso gerou uma sociologia urbana, uma sociologia das cidades. A gente vai chamar a escola de Chicago também de escola ecológica. Eles vão estudar as cidades, analisando as regiões das cidades, os problemas das cidades, e vão sair do foco do criminoso, lá do europeu, lá do Lombroso, do Ferro e do Garofalo. Eles vão sair dos presídios e vão para a sociedade, e vão para os espaços sociais, vão para a cidade. Eles vão estudar a cidade. A escola de Chicago, ela estuda a cidade. Ela vai estudar o problema de delinquência na cidade, as zonas das cidades. E o que eles são influenciados muito pelo pragmatismo, pela filosofia da ação. Eles são empiristas. Existe um embate muito grande entre racionalistas que refletem mais a visão europeia, né, o racionalismo, que acredita em grandes sistemas, acreditam num todo, né, mais ou menos aquele movimento que eu estava falando para vocês lá no início da aula, que era a indução e a dedução. O racionalismo é muito dedutivo, ele parte de sistemas gerais para explicar. Já o pragmatismo, ele é empirista, entendeu?
Ele quer estudar pequenos sistemas, ele não se ocupa do todo. Ele vai estudar particularidades, cada sistema. Então, e eles estão muito preocupados não com sistemas teóricos, teorias que deem conta de explicação do todo. Eles estão muito preocupados com problemas práticos. O estadunidense, ele é prático, é pragmatista. Ele quer resolver o problema prático ali, aquele problema específico. Então, isso reflete na metodologia de análise deles. Eles vão fazer muito estudo de campo. Eles vão para o campo. Eles vão para a cidade fazer entrevista, fazer observações, análises biográficas. Então, eles estão preocupados com isso, com problemas e com problemas de integração dessa população imigrante. Entendeu? Eles estão problemas em integrar essas populações que estão desintegradas. A gente vai chamar de funcionalismo integrador. Né? O desvio era visto como um problema de integração social, tá? Na falta de integração social e da falta de uma carência de controle social. A gente está falando também da crise de 29. Houve o craque da bolsa, o sistema ruiu e a saída para isso, adotada por Roosevelt, influenciada pelo keynesianismo, foi a geração de empregos públicos e a geração de um welfare state, um estado de bem-estar social, com programas de seguridade social, de desemprego, auxílio ao desemprego, jornada, direitos trabalhistas, geração de emprego, basicamente, para integrar o indivíduo à sociedade. Então, eles visavam um capitalismo humanizado, vamos assim dizer. Se é que isso é possível. Então, a saída para a crise de 29 foi a geração de empregos públicos. Então, as ciências sociais, elas estavam preocupadas na integração, né, nas políticas públicas. Houve muita proposta de política pública pela Escola de Chicago. Depois a gente vai ver isso. Né? As instituições de controle social passam a ser objeto de estudo. Né? Eles vão estudar muito o controle social. O controle social entra na sociologia aí nessa época. Eles vão falar, por exemplo, que o controle social ele é muito mais eficaz na prevenção do crime do que o controle estatal. Porque o imigrante ele vê a polícia e os tribunais como meramente repressores. E que se você tivesse mecanismos de controle social ao invés de controle estatal, seria mais fácil de integrar esse imigrante à sociedade e fazer com que ele se comporte conforme a norma. Então a demanda por ordem era essa, de integração desses diversos grupos étnicos no mesmo espaço urbano, né, num contexto de integração social. Esse controle social, ele está ligado à moral, religião? Também religião. Programas assistenciais são controle social. Aí que é controle social formal e informal, já? Sim. O fundador dessa escola, um dos fundadores, é Thomas. Depois a gente vai ver a teoria de Thomas, teorema de Thomas, muito importante. Bom, o que acontece é o seguinte, esses intelectuais aqui, eles vão migrar, os que conseguem chegar vivos nos Estados Unidos, são mortos ou se suicidam no meio do caminho. Walter Benjamin se suicida, uma galera boa pra caramba morreu nessa. Eles fundam essa escola de Chicago. Eles vão influenciar muito. O Durkheim vai influenciar muito a escola de Chicago. Muito.
Ele é francês, mas os conceitos do Durkheim são muito vivenciados na escola de Chicago. O primeiro um dos fundadores dessa escola... Aliás, a Universidade de Chicago, ela... Em 1892, no meio desse boom de Chicago que eu falei para vocês, 1892, com o dinheiro dos Rockefellers, tá? Que eram um dos primeiros imperialistas do aço e do petróleo. Então a escola de Chicago, ela foi criada por esse não foi criada por muitos, não. Eles tiveram, por exemplo, o Merton, ele se formou em 1919, 1920, não sei, por ali, na Rússia, e ele teve um problema com os bolcheviques. O Merton saiu da Rússia, influenciado, pegou as influências do Durkheim também, e foi para Harvard. Não foi para Chicago, mas foi para Harvard. Então, eles vão ter guarida ali. Não que vão formar a escola de Chicago. Né? Eles têm guarida na escola de Chicago. O pensamento europeu vai influenciar muito. O pensamento progressista europeu é expulso da Europa. Entendeu? Influenciados por Garofalo Ferri, Lombroso, Dourado Monteiro, essa galera legal aí, da inferioridade. Então, Thomas com TH. Ele vai estudar, para vocês verem como é que a questão da integração social do imigrante é muito forte, e ele vai estudar, tem um estudo dele chamado Camponês Polonês da Europa, na Europa e na América. E ele vai estudar os problemas de integração do polonês no novo meio, né? A mudança social que o imigrado sofre do novo meio, né? O delito estaria relacionado a uma desorganização social advinda dessa falta de integração, no caso do polonês, à nova sociedade norte-americana, estadunidense. Então o crime estaria ligado a esse enfraquecimento das normas sociais, né, que afetava essa desestruturação social que desestruturaria o indivíduo também. A desorganização social, né, que desorganiza o indivíduo. Então, assim, o controle social estaria enfraquecido pela heterogeneidade cultural. Muitas culturas convivendo junto não tem uma coesão social muito forte. As normas não são assimiladas por todos. Então, geraria aí o anonimato, o individualismo, uma concorrência, né? Isso desestruturaria, né? Mais uma vez, esses problemas de falta de integração social, eles não podem ser resolvidos pelo Estado. Eles têm que ser resolvidos pelo controle social, pela sociedade. Porque esse controle repressivo, ele é ineficiente, ele não resolve o problema.
A pressão exercida pelo controle social é a melhor arma para o autocontrole e para evitar problemas sociais e individuais. Bom, o Thomas ele trabalha um negócio chamado Teorema de Thomas. Eu acho que eu vou parar por aqui. Vamos parar no Thomas. Depois a gente vai para o interacionismo simbólico, John Dewey. Depois a gente vê o resto. Mas o legal dele é o Teorema de Thomas, quer dizer, as profecias que se autorrealizam. O que é? Situações tomadas por reais têm consequências reais. Lembra da bruxaria? Você é bruxa, você é bruxa, você é bruxa. Ela já chega falando, eu sou bruxa. Ela vira uma bruxa mesmo, ela assume o papel de bruxa. É a profecia que se autorrealiza. Aqui, mentiras o senso comum, mentiras contadas várias vezes viram verdades. Pelo menos nas suas consequências. Você vê aí a criação midiática do criminoso trabalha muito isso. Muito. Muito. A construção do inimigo. O arrastão no Rio de Janeiro é um exemplo disso. Que tem gente que fala que é mais uma coreografia que alguns se aproveitam para rapinar um pouco ali ou aqui, mas não tem nada de demoníaco nisso. E que, na verdade, foi uma construção midiática do inimigo. E a partir dali, o arrastão é um mal que assola a humanidade. E aí a galera, não, agora vamos fazer o arrastão mesmo, porque essa é a onda do momento. Entendeu? Então ela criou a realidade. É uma criação da realidade. Uma invenção da realidade. Então, fatos tomados por verdadeiros têm consequências verdadeiras, por mais mentirosos que esses fatos sejam. Principalmente quando está na mão de uma mídia de massa. Ele não trabalha muito mídia, não. Quem vai trabalhar mais é o Dio e o Mid. Eles trabalham muito mídia. Mídia não, né? Opinião pública. Interacionismo simbólico, essas coisas. Então a gente para por aqui. Achei que fosse render mais. Não deu. Tá bom. Foi legal.